Senhor, queridos irmãos, irmãs, amigos, shalom. God bless you all, friends around the world. Greetings from Brazil. Jesus loves you so much. Stay with us and receive God's blessings. God gonna touch your life. The anointing that breaks every yoke is flowing here and now. God loves you so much. Receive today Jesus Christ as your Lord and Savior. Invite Him to come into your heart and save your soul. Forgive your sin from the past and give you everlasting life. Queridos, estou aqui com a minha Bíblia aberta em Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, nós queremos falar sobre níveis de consagração. Quando nós chegamos no Evangelho, somos totalmente carnais. Nível 0 de santificação. Nós somos salvos pela graça. Então, o Espírito Santo entra em nós e começa um processo de santificação. Se o ladrão da cruz descesse, ele entraria num processo de santificação. Mas ele foi salvo no nível 0, porque ele creu. Então, quando você crê em Cristo e o recebe, esse é o nível 1, certo? Você é salvo. A salvação é apenas aquela porta de entrada. Somos salvos do pecado para sermos cada vez mais amigos íntimos de Deus. Portanto, aquela comunhão que Adão e Eva perderam com Deus na viração do dia é devolvida agora gradativamente. E é maravilhoso saber disso. Que Deus tem para mim e para você uma vida boa, perfeita e agradável que só pode ser experimentada à medida que nós nos entregamos. E essa entrega não é fanatismo, não é debaixo de culpa e condenação, ou esforço na carne. Não é debaixo de um rigor ascético. Não é, assim, algo produzido por nós. Mas é o milagre da graça que nos conduz de glória em glória, de fé em fé. Então, eu quero falar sobre níveis de entrega, de santificação, níveis de comunhão pela graça. Mustafa Akei, be welcome. God bless you. Stay with us. God loves you so much. You are a very important person to Jesus Christ. And so, we are here in Brazil teaching the gospel. You are very welcome. Queridos e amados, então quando nós compreendemos que fomos salvos para Deus, para sermos cada vez mais de Deus, é o que diz 1 Pedro 3,18. Nós não fomos salvos para correr atrás de bênçãos. Nós não fomos salvos para trabalhar para Deus como Marta. Nós não fomos salvos para qualquer outra coisa a não ser salvos para pertencermos a Deus, nos entregarmos a Deus pela graça, sem fanatismo. Então, o nível 1 de entrega é a entrega no Espírito. Tá ruim essa internet, né, irmão Anderson? Dá para ouvir aí o que eu tô falando? Porque a imagem tá enroscando, né? Mas se o som estiver chegando, não tem problema. Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24, diz que Deus, que nos chamou, conservará o nosso espírito, alma e corpo, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha a promessa da graça. Então, Deus conservará o nosso espírito, alma e corpo, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria perguntar aos queridos e amados irmãos se o som está chegando bom, porque a imagem está bem ruim. A imagem está travando, né, queridos? Mas se vocês conseguem me entender, isso é o que é o mais importante, tá entendendo, queridos? Então, o primeiro nível de entrega é a entrega no Espírito, né? A entrega no Espírito é quando eu ouço o Evangelho e entrego o meu coração para o Senhor. Quando eu entrego o meu coração para o Senhor e Ele vem habitar no meu espírito. Então, quando eu entrego o meu coração, Ele entra no meu espírito e me dá um novo nascimento. Aquele que existia, que nasceu da minha mãe, deixa de existir. Obrigado, Anderson. Então, nós nascemos no Espírito, porque Deus é Espírito. Entende, amados? E ele quer que nós o adoremos em espírito e verdade. Portanto, a primeira coisa que Deus recria é o nosso espírito. Ele nos dá um espírito novo, um novo coração.
Nós nascemos de Deus, aquela velha criatura deixa de existir, recebemos uma nova natureza. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ou 4, diz que Deus nos dá a natureza de Deus. Em 1 João 4,17 diz como Cristo é, somos nós nessa terra. Então nosso espírito ele é santificado quando o Espírito vem habitar em nós. E nós somos tão santos quanto Jesus. 1 Coríntios 6,17 diz que nós somos um com ele no Espírito. Então 1/3 nosso é igualzinho a Jesus. Não será mais santo daqui 1000 anos, já é. O nosso espírito, Deus não reforma ele, Deus o faz de novo à sua imagem e semelhança. Portanto, o primeiro nível de entrega é quando você entrega o seu coração para Jesus, e o novo nascimento ele é instantâneo. Ele não é um processo gradativo. O novo nascimento, quando você ouve o evangelho, se arrepende, entrega o seu coração para Cristo, ele entra, eis que tudo se fez novo. Entende como é? Deus disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a salvação, o novo nascimento, o novo espírito recriado, ele é instantâneo. Mas agora nós temos espírito, alma e corpo. Então agora vamos falar de níveis de entrega pela graça, níveis de santificação e comunhão, níveis de libertação, níveis de apropriação da vida transbordante. Conforme Deus vai ganhando a nossa vida, nós vamos percebendo mais o Senhor, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. São níveis de percepção, revelação. Lá em 2 Coríntios 3, 16 ou 18, diz, conforme eu contemplo a sua glória, eu consigo refletir, ou seja, eu ganho um novo desempenho, não pela culpa, mas milagrosamente eu sou transformado. A minha maneira de pensar, falar, sentir, agir, de presente. Assim como a salvação, ela é um presente, a santificação também é um presente. Isso é pela graça, através da fé. É de fé em fé, Romanos 1,17. Portanto, o Senhor começa a santificação no Espírito, né? Nos dá o novo nascimento, e aí ele começa a trabalhar na alma. Essa alma, o que é alma? Pensamentos, sentimentos e desejos. A alma, desde a queda, ela está grudada com a carne, por causa da morte espiritual. O espírito do homem estava morto, agora ele é ressuscitado. Então agora aqui está o espírito, no meio está a alma, e aqui está a carne. Aquela parte da alma que não foi restaurada. Pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos. E a alma estava grudada na carne. A alma estava sujeita à carne. A Bíblia diz que o príncipe da potestade do ar governa todos. Todos nós estávamos presos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos foram cegados, 2 Coríntios 4,4. Agora vemos o quê? Que a alma que estava sujeita à carne, grudada na carne, agora pela palavra, pela oração, pela comunhão com Deus e com os irmãos, a alma vai aprender a misturar a palavra com fé, Hebreus 4,2, transformando-se em oração. 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela palavra e pela oração. Como isso se processa? Quando você está diante de uma palavra genuína, não uma palavra comercial, o evangelho falsificado, quando você está diante do mesmo evangelho que Paulo e João pregavam, o evangelho genuíno, ele vai te convidar, não de bate-culpa, condenação, mas pela graça, a se entregar para ser sarado. Tuas emoções vão ser saradas pela graça, a tua mente vai ser renovada pela palavra, e os teus desejos serão subjugados quando eles forem carnais. Você conseguirá renunciar. Portanto, a alma, ela começa a aprender a fazer escolhas. No início, a alma está tão acostumada ao pecado que tudo que ela sabe fazer é me perdoa e fazer de novo. Me perdoa. Então, o cristão, no início da caminhada cristã, ele conhece muito do perdão de Deus e pouco do poder de Deus. Ele sabe que Jesus o perdoa, mas ele não sabe que existe poder para ele vencer o pecado. De que o Espírito Santo é poder para vencer e renunciar o pecado. Então muitos cristãos pensam que a graça é apenas perdão para os pecados. Quando Deus tem mais do que perdão, Deus tem poder para nós vencermos o pecado. Como isso se processa? Gradativamente. Esse é um tema tão complexo que eu teria que ficar aqui 4 ou 5 horas para discorrer isso de forma bem minuciosa. Mas eu creio que o Espírito Santo vai completar isto no seu e no meu coração. Estou falando de forma bem resumida. De forma bem resumida. E vamos continuar aqui. Vamos lá. A alma do homem não era
sábia, ela era escrava. Então ela não tinha lucidez para confiar, só para se preocupar. A alma ela era totalmente escrava da preocupação, medo, dúvida, ansiedade. Entendeu? Uma alma carnal. É o estágio que o homem ficou desde a queda. Então a mente do homem era cheia de preocupação, ansiedade, medo, dúvida. O coração do homem soberba, inimizade, competições, comparações, invejas, porfias, dissensões, mágoas, ódio. Entendeu? E a nível de corpo, preguiça, mundanismo, idolatria, impureza sexual fora do casamento, lascívia, não é? Vícios, excessos, glutonarias. Então, o homem estava nas 3 esferas da alma corrompido. Agora, pela palavra, o Senhor vai nos ensinando a fazer escolhas. E no início do processo, o homem diz, me perdoa, Senhor. E faz de novo. Me perdoa, Senhor. E faz de novo. Porque lá em 1 João 9, diz que se confessarmos, o sangue de Jesus nos purifica. Então a pessoa é que nem uma porquinha, que ela se purifica e volta para a lama. Se purifica e volta para a lama. Ela não sabe que recebeu uma nova natureza e que ela pode agora dizer não ao pecado. E que ela é mais forte que o pecado. 1 Coríntios 10, 13. Ela não sabe que recebeu poder e que agora ela é mais forte que os convites do pecado. Claro que o pecado continua convidando. Claro que o pecado continua assediando como um leão rugindo ao redor. Mas agora nós temos uma nova natureza e fomos ungidos para dizer não ao pecado. Uma pessoa que é nova convertida muitas vezes não sabe disso. Com o tempo ela vai aprendendo, sabe? Então, no início, o cristão ele se refugia no sangue de Jesus, em que ele é perdoado. Né? Ah, se eu não queria fazer, me perdoa, me ajuda. Né? Aí chega um tempo, ele vai progredindo, em que ele não quer apenas o perdão, ele quer a libertação do amor ao pecado. Ele quer ter nojo do pecado. Ele quer parar de fazer aquilo. Você está entendendo? Então, quando o homem decide na sua alma que ele não quer apenas o perdão, ele quer parar com aquilo, ele já avançou de menino para jovem espiritual. É onde ele decide no coração dele que ele quer andar na dimensão da fé, do amor, da pureza, dos sinais, do poder de Deus. Ele entendeu que Deus tem um chamado para ele em renunciar ao pecado. E ele o faz, muitas vezes por medo do inferno, muitas vezes para que os irmãos da igreja não descubram, né, por medo de ser descoberto, ou para não perder as bênçãos. Então, a motivação do novo convertido, ao entregar a sua alma, tem muito a ver com medo, culpa ou vergonha. Mas o processo prossegue. Aquele que antes apenas queria o perdão, agora está decidido em renunciar ao pecado de forma ainda muito limitada e precária, mas você veja, já é um avanço, já é um adolescente espiritual, já não é mais um bebê espiritual, aquele que decidiu que além de perdoado, ele quer parar com aquilo. Isto não é algo que o homem convence, é algo que o Espírito Santo começou em nós uma boa obra. Filipenses 1,6 está progredindo. Agora veja, queridos e amados irmãos, esse trabalho é maravilhoso da graça prossegue, se não for interrompido. Aonde o homem entregou o seu espírito, teve um espírito recriado, nasceu de Deus e foi salvo. Agora ele vai entregando a sua alma, a sua mente, para ser renovado, as suas emoções, ele vai confessando, ele vai meditando na palavra, recebendo unção com óleo, imposição de mãos, vai estando no meio dos irmãos cheios do Espírito Santo, e aos poucos a sua alma começa a tomar decisões. Eu quero parar com isto. Eu quero largar isto. Eu quero dar um bom testemunho. Eu não quero ser escravo disso. Ele nem pensava nisso quando ele não tinha Jesus. Ele achava que isso era aproveitar, mas agora ele vê como escravidão. Só o Espírito Santo é que convence o homem que o pecado é escravidão e não é diversão. Quando uma pessoa chega nesse ponto, ela é uma bem-aventurada. Só alguém ensinado pelo Espírito consegue compreender que o pecado é como uma isca num anzol, que o salário do pecado é a morte. Enquanto o homem não é renovado pela graça e pela palavra, ele está ali congregando, mas o coração dele ainda se emociona com o pecado. Ele está ali cantando cânticos, trabalhando no púlpito, mas o que mexe com ele
é o pecado. No escondido do seu coração há ídolos. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa precariedade ela é em todo ser humano. Uns numa área e outros na outra. Às vezes um tem um problema de avareza, o outro soberba, o outro impureza sexual, o outro é uma pessoa melindrosa, né? Então são áreas de precariedade. E se a terra for boa, a palavra de Deus não apenas mostrará o perdão pelo sangue, mas prosseguirá no trabalhar da graça, levando a pessoa a querer, porque primeiro nos coloca o querer, depois efetuar. Filipenses 2, 12 e 13. Então esse querer é algo lindo, milagroso. O querer que a palavra de Deus reine em nossa vida, em nossa alma, não apenas nos salve, nos cure, nos abençoe. Muita gente fica na periferia, né? Ah, Senhor me cura, me prospera. Ah, Senhor me salva. Então ele fica ali, entreguei meu espírito, e agora sou filho, sou herdeiro, sou príncipe, sou rei, e vamos de campanha em campanha, correndo atrás da bênção. Então eles entregaram o seu espírito a Deus, e agora estão correndo atrás da herança, né? Mas a sua alma continua a mesma, seu coração antigo, a sua mente, né? Não sabe perdoar, não sabe se relacionar, não se entregaram a Deus de fato. Eles são como aquele povo no deserto, tinha água da rocha, pão caído do céu, mas no final eles não se entregaram e não foram salvos, porque a sua alma acabou extinguindo o espírito, e aquele voto que eles fizeram no início de receber Jesus acabou não sendo confirmado. Mas agora vamos ver a perseverança e a confirmação. Então, quando o homem começa a entregar a sua alma, nós vemos um avanço raro. São poucos na igreja que vão na igreja para se arrepender, se entregar a níveis mais profundos, ir no culto para prestar atenção na palavra a fim de mudarem o seu comportamento pela graça, não debaixo de culpa. Que vão no culto para ser transformado em canal de bênção, que vão no culto para realmente se converter de fato, né? Então, estes são pessoas que nós chamamos não mais de meninos espirituais, mas pessoas que estão avançando, estão na frente. Aqui nós temos um grupo bem menor. Se nós falarmos de bebês espirituais, nós temos aqui bastante. Mas nós falamos de pessoas que já avançaram aqui para entregar-se a Deus e se arrepender, culto após culto, dobrar o seu joelho e dizer: Deus, muda aqui, transforma ali. Deus, que eu saia desse culto pensando diferente, que essa palavra que veio, eu preciso de mudança nessa área. Misturando a palavra com fé, aqui nós temos um grupo muito precioso para Deus, terra boa. Agora vamos ver um nível acima. Então nós temos então aqueles que entregaram o seu espírito, nasceram de Deus, aqueles que estão entregando a sua alma, né? E agora vamos falar daqueles que estão entregando o seu corpo. Meu Deus! Aqui nós estamos numa atmosfera muito rarefeita, muito poucos chegam a essa maturidade espiritual, de não apenas decidirem, mas terem revelação de que Jesus é melhor que o pecado. Se você chegou neste ponto, você é uma pessoa muito preciosa para o reino. Você não peca não por medo do Satanás, não porque não quer perder as bênçãos, não porque os irmãos podem descobrir, vai ser um maior escândalo. Você começa a renunciar no seu coração o pecado, no culto do seu coração, porque você sabe que Jesus é melhor que o pecado. José diz: como é que eu pecarei contra Deus se Deus está me vendo? Daniel preferiu adorar a Deus do que comer a comida oferecida a ídolos do seu rei. Moisés preferiu sofrer com o povo no deserto do que participar da idolatria de Faraó e o império egípcio. Paulo preferiu ser preso do que permanecer na religião dos homens. Então são escolhas sábias, porque tem como vista a eternidade. E quando uma pessoa chega a oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, ela não apenas decidiu, mas ela consegue refrear o seu corpo. São pessoas que não apenas decidiram na sua alma que não vão se entregar à impureza sexual, mas elas conseguem dizer não ao sexo fora do casamento. Meu Deus! E 2 Timóteo 2,22, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra. Então, um vaso de honra não é aquele que acerta sempre,
mas é aquele que está com sinceridade, fazendo avanços. A nível de corpo, ele jejua. Não apenas sabe que deve jejuar, ele jejua. Ele não apenas sabe que deve dobrar o seu joelho, ele dobra o seu joelho. Ele dobra o seu joelho, o seu corpo. Ele põe os seus olhos na Bíblia. Não é aquele que fica pregando, você tem que ler a Bíblia. Não, ele não fica. Ele põe os seus olhos na Bíblia. Ele, quando é tentado, ele diz, não, Jesus é melhor que isso. Ele renuncia. O dinheiro ilícito, entendeu? A impureza sexual, a soberba, o orgulho, as comparações. Lembra as 3 tentações de Jesus que ele disse não? Eles que creem em mim farão as mesmas obras. Muito cito esse versículo, né? João 14:12. Quem crer em mim fará as mesmas obras em relação a sinais, curas e milagres. Mas vamos falar sobre quem crer em mim vai renunciar às tentações. Vai dar um bom testemunho diante de anjos, demônios, diante do Pai. Porque em oculto, amados. Porque é da mente do homem que saem as impurezas, as imaginações podres, os sentimentos. Os piores pecados são aqueles secretos, irmãos. Por isso que o salmista diz que os meus pensamentos secretos e a meditação no secreto do meu coração seja agradável diante da tua face, Deus. Não é maravilhoso, irmãos? Deus olha para ti e veio você não apenas recebendo graça, mas sendo fiel pela graça. Não estou dizendo que você vai acertar sempre, que você vai ser uma pessoa que nunca peca. Lá em Eclesiastes 7:20 diz que não há ninguém que faça sempre o que é certo e nunca peca, mas está pecando cada vez menos, não tem prazer no pecado, não brinca com o pecado, não esconde o pecado, não permanece no pecado. Então, o que nós vemos é que aquele que realmente está se entregando a Deus, Jesus está libertando. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa libertação, ela é verdadeira. Aonde você primeiro tem medo do pecado, depois você tem nojo do pecado, e depois você tem domínio do pecado. Aonde você consegue renunciar ao pecado, você consegue ver o pecado como algo menor do que a presença do Espírito Santo. Você não quer mais ofender o Espírito Santo na sua vida. Você não quer mais ultrajar o Espírito Santo, porque ele é precioso para você. Você é templo do Espírito Santo. Então aí você começa a fazer escolhas sábias. Essa palavra vai ofender a Deus. Essa atitude vai ofender a Deus. Já salvo, não é porque você vai ser salvo pelo desempenho. Você já é salvo, mas você quer ser amigo, você quer agradar o Deus que te salvou. Muitas pessoas falam, o desempenho não conta para a salvação. É verdade, mas o desempenho conta para a amizade com Deus. Existe coisa que entristece o Espírito Santo, existe coisas que alegram o Senhor. E aquele que foi salvo, ele foi salvo para Deus, para uma comunhão cada vez mais profunda com Deus e para representar a Deus nessa terra. Então estamos com uma série, quero convidar você a participar às 23 horas, chamado Manifestando, né? Manifestadores, reveladores, os reveladores da glória e as grandezas de Deus. Então nós somos chamados a coisas grandiosas. Quando nós entregamos nosso espírito, somos salvos. Nosso nome é escrito no livro da vida. Quando entregamos a nossa alma, nós temos paz, irmãos. Nós temos alegria, amor. Mas quando entregamos o nosso corpo, nós temos aí uma vida frutífera que vai alcançar as nações, as pessoas. Então, quando a graça ela ganha o nosso espírito, depois ganha a nossa alma e depois ganha o nosso corpo, meus irmãos, aí nós vemos que é muito raro. É 1 em 1 milhão que tem uma vida com Deus em casa, no banheiro, na rua, como tem na igreja. Não porque ele é um super-herói, porque ele é perfeito. Não, é porque a graça foi trabalhando. Foi trabalhando. E de bebê espiritual ele virou um adolescente. E de adolescente ele virou uma pessoa madura na fé. Que a graça prossiga na sua e na minha vida, nos levando à maturidade. Para que não apenas sejamos salvos, mas sejamos reveladores das grandezas de Deus. E para tal é preciso não apenas entregar o nosso espírito. Há muitos que levantaram a mão e entregaram o seu espírito. Outros entregaram o seu coração e tiveram a sua alma um pouquinho transformada. Mas outros, como nós lemos aqui em Romanos 12, entregaram o seu corpo como sacrifício vivo. Irmão, a coisa mais linda é quando Jesus não tem só o seu coração, mas tem todo o seu corpo. A sua boca não sai água amargosa, porque a sua boca é do Senhor. A sua mão é do Senhor, seus olhos, seus ouvidos, seu tempo, seu dinheiro, suas emoções, seus órgãos sexuais, todo o seu corpo é de Jesus. Porque não adianta eu dar o meu coração para Jesus,
e dar o meu corpo para a impureza. Não adianta eu dar o meu coração para Jesus e amar os ídolos. Né? Está misturado com os ídolos. Eu sou hipócrita. Digo que amo Jesus, mas amo mais o Corinthians. Amo mais a MMA. Amo mais competições. Né? Amo mais o dinheiro. Então não adianta, irmãos. Isso é um falso testemunho. Quando nós dizemos que amamos o Senhor, existem coisas que ele não se agrada, temos que renunciar. Está lá nas obras da carne, em Gálatas 5, em 1 João 2,15, está lá em Tiago 4,4. Portanto, quando Deus tem o nosso corpo, o nosso tempo, a nossa mente, o nosso dinheiro, nossas emoções, meu Deus, o que Deus pode fazer com uma pessoa dessa que já está morta para o pecado? De fato, nossas obras são trapos de imundícia. Carne para nada aproveita. Então, quando todo o teu ser está escondido debaixo do sangue de Jesus. E atrás da glória, o que eles veem? Jesus. Atrás da glória, o que eles veem? A sabedoria de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. Mais e mais e mais. A luz do justo brilha, cada dia mais. Eu louvo a Deus pela tua vida que participou comigo dessa breve live. Muito obrigado. Se puder, compartilhe essa live. Ouça mais uma vez, tem unção. Eu vou orar com você agora. Não esteja debaixo de culpa. Se você dessa live sentir culpa, você está na carne. Você recebeu errado a palavra. Porque a função dessa palavra não é gerar culpa. Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Então, se você ouviu essa palavra e se sente culpado, você não entendeu essa palavra. Você não está no Espírito. Se você ouviu essa palavra e sentiu raiva, ódio, você não está no Espírito. Se você se sentiu atacado, perseguido, se você se sentiu desmascarado, envergonhado, você não está no Espírito. Se você está no Espírito, você diz assim: essa palavra me sara, eu a recebo e sou transformado segundo o que eu ouço. Quando Jesus chegava para um cego e dizia: vê, o cego podia dizer: está me ofendendo, me chamando de cego. Ou podia dizer assim: eu vou sair daqui que se ficar falando assim. Não, ele era transformado naquilo que ele ouvia. De cego ele passava a ver, porque a palavra de Deus sara quando a terra é boa. Então isso que você ouviu, você não vai ter que se esforçar a se acabar. Se você é terra boa, isso que você ouviu, eu vou orar agora. E você vai ser transladado. Você vai ganhar esse desempenho. Aquilo que não presta vai sair da sua vida. Milagrosamente. Misteriosamente. Instantaneamente. Porque o trabalhar da graça não é debaixo de culpa, condenação ou esforço na carne. Não tem a ver com o suor de Adão. Tem a ver com fé. Dependência da graça. Então, se você é terra boa, essa palavra, ela está te oferecendo uma vida melhor. Uma vida de libertação no espírito, na alma e no corpo. Primeiro passo. Você que entrou nessa live ainda não recebeu Jesus no coração. Primeiro ponto. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e entrego o meu coração para ti. Venha morar no meu coração, eu renuncio todos os nomes, pactos e ídolos e me entrego espírito, alma e corpo ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é você continuar meditando na palavra de Deus com pessoas que pregam a Bíblia gratuitamente. E o terceiro passo é perseverar para que isso se transforme em libertação. No espírito, na alma e no corpo. Amém? Pai querido, we worship you. In the mighty name of Jesus Christ, we prophesy, be healed in the body, soul, and mind. In the mighty name of Jesus Christ, receive right now the power, the deliverance from the Holy Spirit. God is touching your body from the top of your head to the sole of your feet. Be healed. Be free. The anointing is breaking every yoke right now. We rebuke every devil. Get out of this body and soul in the mighty name of Jesus Christ. Get out, devil. Get out, get out, get out, get out. Fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit. Be free in the mighty name of Jesus Christ. Receive right now the touch of the Lord. God is delivering you. God is sent the angels to protect you. A shield around you. Now, the fire of the Holy Spirit is burning every disease, pain, and sickness. Be free in the mighty name of Jesus Christ. Receive now gifts. Receive now power of the Holy Spirit. Receive now from the Lord the power to be wealthy and healthy in your life. Healthy power, wealthy power, and
Be holy in the mighty name of Jesus Christ. Eu agradeço a tua presença. Você que concorda, diga amém em nome de Jesus. Eu recebo essa unção que quebra todo jugo, que te faz livre, próspero, saudável, cheio do Espírito Santo, dons, graça, unção sobre a sua vida. Te agradeço pela tua participação. Estamos aqui há 30 minutos. Parece que foi 1 minuto, né, irmãos? Foi muito rápido. Muito obrigado. Um grande abraço. Jesus te ama. Eu também te amo. Até 11 horas na live lá no YouTube, canal Charles Brasil. Um grande abraço. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?